agora, já que eu linkei a pressão do pass rusher com a secundária, mesmo com essa inconsistência, né, do pass rusher, né, com o Gary e sem o Gary, principalmente depois, a secundária teve uns números interessantes, principalmente em interceptações. Porque a gente sabe, se a pressão chega de forma consistente no QB, a interceptação vai vir até com mais facilidade. E ainda assim, as interceptações vieram. O Jarry teve 5 interceptações. O Russell Douglas teve 4 e o Amos com o Savage tiveram cada uma. Sendo que o Savage, essa interceptação acho que foi até a mais legal, né? Porque ela virou pick six e justamente contra o Vikings, né? Da forma que foi espetacular. Mas, apesar de todos os problemas... Também, né? Falando também. de interceptação, né? Teve 2, né? Uma pick six também. Exatamente. Então, apesar de todos os problemas da secundária, com relação a interceptações, ela conseguiu produzir bem. Né? Até em tecos para perda de jardas, são números significativos. Ó. Tipo, o Jarry teve 4 e o Russell Douglas teve 4 tecos para perda de jardas, os dois. Então, são números que até que são interessantes, mas parece que quando você vê a secundária atuando, parece que não justifica esses números, né, Paulo? Exato. Inclusive, esses números é bem surpreendente, porque nas últimas temporadas, eu posso dizer tranquilamente, nas últimas 5 temporadas, a gente não tinha esse número excessivo de interceptações. A gente sempre foi a gente sempre não, mas desde que a gente tem evoluído enquanto secundária, a gente sempre foi uma secundária que defendia muito passes, certo? Mas a gente não conseguia segurar a bola. A gente não tinha muitas interceptações. Muitos drops. Né? Exatamente. Então, esse eu falo tranquilamente que foi uma das temporadas, das últimas 5 temporadas, foi tranquilamente a que eu vi com mais interceptações aí da nossa defesa, assim como um todo, né? Já que a gente teve o Penta também interceptando duas boas. Mas é isso, assim, a gente consegue, basicamente, na minha visão, a gente teve 2 momentos, certo? A gente teve uma defesa até o jogo antes do Eagles, e a gente teve outra defesa a partir do jogo do Eagles. A gente tinha uma defesa muito disciplinada, não que não faltou disciplina em execução do Eagles para frente, né? Eu estou dizendo assim, que melhorou. A gente conseguiu segurar mais a bola, entendeu? Ter mais interceptações. Enfim, a gente poderia dizer que, tipo, a gente esperava dessa segunda metade da temporada da defesa, que a defesa teve, a gente esperava a temporada toda que ela performasse desse jeito, né? E daí a gente acabou pecando porque a gente deixou uma fatia grande, uma gordura grande, na verdade nem gordura tinha, né? A gente deixou para trás, assim, muito tempo performando mal durante a temporada, e daí, de fato, quando veio acordar, já era tarde demais. Eu acho que essa reta final da temporada, eu acho que meio que acabou fisgando o LaFleur e meio que convenceu ele que o Barry deveria permanecer. E é uma coisa assim que, sinceramente, eu não vou entender. Sabe? É complicado. Mas, enfim, antes da gente entrar nos 2 últimos unidades aqui, eu quero lembrar você que está nos vendo aí de seguir a gente nas redes sociais. Estamos no Twitter, Instagram, TikTok, todos no @LamboLeapers_. E também não deixe de se inscrever aqui no nosso canal, ativar o sininho para ficar sabendo das nossas lives semanais e demais conteúdos que a gente posta aqui. Bom, dado o recado, né? Esse recadinho maroto, aproveitando já um outro gancho que o Paulo me deu, que ele falou sobre o Devontae Campbell, que é o nosso linebacker ali, né? Que foi muito bem em 2020, porém não foi tão bem na última temporada, né? Renovou, teve um contratão aí por muito merecimento, mas o rendimento ali já não foi a mesma coisa, teve uma queda. Só para vocês terem uma noção, o Campbell ele teve 96 tackles nessa última temporada. Em 2021, né, que foi a outra temporada, ele tinha passado acima de 100, eu acho que ele passou de 120 tackles, algo assim, que agora eu não vou lembrar da cabeça. Mas
acho que 120, 130 tecos. Acho que foi, talvez ele esteve entre os líderes com maior número de tecos naquela temporada. Então teve uma queda brusca. Tudo bem que a gente tem que levar em consideração que ele ficou uns machucado. Então pode ser que tenha interferido nesse desempenho, né? Aí ele teve 6 tecos para a perda de jardas e como o Paulo falou, teve 2 interceptações, sendo que uma delas virou a pick six contra o Commanders, e vale ressaltar que foi a primeira dele na carreira. Ele nunca tinha feito. Então foi, querendo ou não, a gente como torcedor, foi uma honra ver o Campbell, depois de tanto tempo de carreira, como um Packer ter feito uma pick six, né? Enfim, eu queria saber de você, Paulo, o que você achou do Campbell? Você esperava mais dele, ainda mais depois do contrato renovado? Aí depois eu vou dar uma pincelada sobre o Quay Walker, que eu acho que tem uns números interessantes dele como calouro, apesar de toda a polêmica de indisciplina, mas antes dê uma palhinha aí sobre o Campbell. Cara, tem um número que você esqueceu de mencionar, que tipo, na temporada 2021 de All-Pro, ele perdeu apenas 4 tackles. Exato, bem lembrado. E nessa temporada agora, ele perdeu, cara, acho que não chegou a 2 dígitos, mas ele perdeu um número considerável de tackles aí, até antes mesmo de se machucar, entendeu? Mas, enfim. Cara, o Campbell, eu achava que ele ia, sim, ter uma temporada, no mínimo, como é que posso dizer, uma temporada no mesmo nível que ele teve na temporada passada, porque a gente trouxe aí o Quay Walker como complemento do Campbell, né? O Campbell é um linebacker mais veterano, experiente aí, e o Quay Walker ali, o patrulheiro, né, de sideline a sideline, que já a gente vai falar sobre o Quay. E daí, para aquelas jogadas ali, para Tyrene, jogadas seria o homem da... Assim, se fosse o Quay Walker, para ser mais ajudado, né? E a gente não viu ele performando no mesmo nível que 2021. O que é que isso tem assim, de relevante? Eu acho que nada, tá? Eu acho que, assim, a gente pode conjecturar várias coisas. A gente pode conjecturar que ele é um jogador comum, como todas as outras temporadas, e ele teve o 2021 acima, foi o tipo, pico dele, e as outras temporadas dele é o normal. A gente pode conjecturar que o Barry, como especialista em linebacker, não conseguiu fazer com que o Campbell continuasse jogando bem, entendeu? E, enfim, diante de tudo que a gente viu em relação à defesa, é bem, como eu posso dizer, é bem difícil a gente chegar aqui e cravar alguma coisa. O Campbell é ruim, ele só teve uma temporada boa, mas ele é ruim, tal, não sei o que. Eu acho que a gente precisa ver mais um ano aí do Campbell. Infelizmente vai ser um ano com o Drew Barry, né? A gente espera, a gente não veja pelo menos uma porcentagem tão grande do que os erros que a gente viu em 2022. Porém, é aquela coisa, não foi só o Campbell que regrediu, né? Toda a defesa regrediu. O Jay Alexander foi pro Bowl, mas no início da temporada ele estava levando alguns sacodes, entendeu? Sim. Então, o Russell Douglas também teve um final de temporada ali muito boa, excelente, mas no início da temporada estava... Sim. O Adrian Amos, que é o jogador mais veterano da secundária. Sólido, talvez. Exato, o jogador mais sólido da secundária também teve problema no início da temporada. Então, é muito difícil a gente chegar aqui e cravar, o jogador teve culpa 100%. Infelizmente, ou felizmente, porque o Matt LaFleur não está enxergando isso, mas talvez a gente esteja enxergando esses indícios, né, esses indicativos, que a culpa é exclusivamente do Drew Barry. Assim, a porcentagem maior desse problema é do Drew Barry. Enfim. Até porque ele que treina a unidade, então ele que tem que estar capacitado para melhorar ela ou piorar. Pelo jeito, só está piorando, mesmo com as peças boas que tem.